Olá, pessoal! Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, mãe de 2, antropóloga e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é o meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no podcast eu converso com a minha amiga, musa maior, Mila Burns. Eu amo falar sobre o nome dela, Burns, acho chique. A Mila mora em Nova York. Ela é professora, como eu, professora universitária, fantástica, os alunos dela amam ela. Ela é editora-chefe do American News, um programa da Globo. Ela é autora de vários livros, incluindo o mais novo dela, o da Dona Ivone Lara, O Sorriso Negro, disponível para vocês comprarem na Amazon, tem em inglês e em português, porque ela é internacional, um outro orgulho internacional aqui nos nossos episódios. E hoje a minha conversa com ela é sobre a trajetória dela, como que é, né, morar nos Estados Unidos e também muito da história de como que é essa questão de estudar, trabalhar, seguir a carreira e fazer o que ela faz, né, aqui nos Estados Unidos, que é um super trabalho, né? Eu não sei como ela consegue dar conta de tudo, gente. Acho que a gente vai descobrir nesse episódio. Então, eu espero que vocês gostem o meu papo com a minha amiga querida Mila. Como sempre, deixem comentários pra gente. Espero que vocês gostem, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada! Verdade, tô super empolgada que você tá aqui hoje numa estrangeira, como uma estrangeira, né? Total. E aí, já que a gente já cobriu tanta coisa nas nossas lives, eu tô pensando assim que tem várias outras coisas que muita gente me pergunta quando a gente conversa, que as pessoas querem saber da Mila Burns. Primeiro que eu amo falar seu sobrenome Burns. Eu duvido que alguém queira saber da Mila Burns, cara. Eu duvido Você acha? profundamente. Outro com dia todo me o meu mandaram. coração. Não, me mandaram falando, Gabi, não dá pra você fazer uma live no Instagram com 4 pessoas, pegar a Mila, pegar o Guga, pegar você, pra, tipo, botar todo mundo no mesmo lugar e Nossa, papear. seria maravilhoso. O único problema é que a gente não vai falar nada se o Guga estiver na sala, né? A gente vai receber um monólogo. O Guga não deixa ninguém falar. Mas eu tô super empolgada. Enfim. Obrigada por Que bom. topar Obrigada a participar. você. Nossa, demais. Sexta-feira, 9 da manhã. Tá chovendo aí em Nova York? Aqui tá chovendo, tá Não, tristão. choveu esses últimos dias, a rua tá molhada, mas não estava chovendo. Mas esse horário é ótimo para mim, porque eu vou, levo o Matias para a escola, volto, já desço direto. Cheguei, tem 10 minutos, montei, foi o tempo de montar tudo e tá aqui. Para mim é perfeito, é o melhor horário. Cadê o Chico? O Chico tá estacionando o carro nesse momento. Você sabe que fizeram aquele negócio no Instagram do transforme as mensagens do seu marido em mensagens motivacionais? Gente, eu fui lá, as nossas mensagens são todas assim. Você faz a melhor baliza. Os carros levitam quando você aparece. Tudo é relacionado a estacionamento. Parou o carro, amor? Aí ele, olha pela janela. Tipo, tudo, a gente só faz isso da vida. Mas fala para as pessoas como é complicado o lance de estacionar em Nova York. Como é toda uma indústria do estacionamento em Nova York. É toda uma indústria. Essa semana saiu uma charge daquelas da New Yorker, que eu adoro, que era isso, era assim, os tipos de pessoas no estacionamento. Então, o cara que fica stalkeando você, seguindo você. Você sai com a chave na mão, as pessoas vão te seguindo blocos e blocos, porque além de tudo tem a logística da troca de vaga, porque eles fazem a limpeza da rua, então dependendo de onde você mora, tem um certo intervalo, uma vez ou 2 por semana, em que seu carro não pode estar ali. Então, se você parou naquela vaga, você tem que trocar. Se você parar perto de escola, no horário do colégio, de 7 da manhã a 5, também não pode. Então, tem que trocar. E, cara, assim, dependendo de onde você mora, é difícil achar vaga na rua, né? Meu prédio, as pessoas também têm essa coisa, né, Gabi, de Nova York. Nossa, como é que é a casa da Mila em Nova York? Aí as pessoas vêm aqui, é uma decepção. Meus amigos falam assim pra mim, nossa, amiga, você é tão corajosa. Eu morro de rir dentro. Que eles acham corajosa? Não, na verdade, eles estão dizendo, você mora nesse lugar. Porque as casas dos apartamentos são minúsculos, o meu, pelo menos, é minúsculo, não tem garagem, imagina, um prédio pré-guerra, então é 1910 a construção, sabe? E aí a gente fica, agora, por causa da pandemia, a gente comprou o carro e a gente fica na rua caçando vaga, essa nossa grande aventura, eu e o Chico procurando vaga. Porque às vezes a gente procura juntos, que é maravilhoso, é uma hora que a gente conversa, a gente fica ali.
Às vezes ele vai sozinho, quando essa fase agora do livro, que eu tô com um monte de coisa, ele tem ido sozinho procurar e manda Ele mensagem fica depois. eu sempre achei fantástico esse negócio de estacionar, porque a gente só comprou o carro quando a gente morava em Nova York depois que teve filho. Uhum. Só que o apartamento que a gente morava tinha garagem Tinha dentro, vaga. e aí a gente conseguiu e tal. Mas eu lembro de ser, tipo, a gente tinha que se programar para ir para alguns lugares com 1 hora de antecedência É, para achar vaga. pra É uma achar coisa, vaga. assim, muito vira parte do dia a dia. Não, e o legal é isso, porque a gente transformou isso numa fonte de felicidade, sabe, pra gente. Cada vez que a gente acha uma vaga, a gente comemora tanto. A gente volta assim, nossa, quando para numa baliza difícil, nossa, Nossa! minha autoestima vai lá em cima, assim, nem preciso malhar, sabe? Eu saio assim e falo, agora ganhei o dia, pareço a baliza, tiro foto, mando pro Chico, olha essa aqui. Bota nos Mas e vocês sempre moraram em Nova York? Onde vocês moraram em algum outro lugar nos Estados Unidos antes de Nova York ou sempre foi Nova York? Então, na verdade, eu cheguei, nem conheci o Chico quando eu vim para cá, morei 1 ano aqui, com 6 meses aqui eu conheci o Chico, porque ele fez uma entrevista comigo sobre o meu primeiro livro, Nasci Hum. para Sonhar e Cantar. E aí eu achei o texto dele maravilhoso, ele era um baita jornalista, ainda trabalha com isso, então um texto lindo, eu falei, nossa, aqui acho que foi a matéria mais linda que fizeram sobre o livro, e a gente começou a trocar e-mail, e aí se conheceu, enfim. E aí depois de 6 meses, o Chico veio para cá, ele fez um curso de cinegrafista, veio para cá e aprendeu a filmar, e aí ele virou meu cinegrafista numa empreitada que a gente foi morar num motorhome Uau! por 1 ano. A gente morou no motorhome, mas assim, não tinha casa não, tá, Gabi? Que aí muita gente fala, nossa, como é que era? Vocês iam e vinham? Não, a gente fechou a casa, botou todos os móveis no depósito. A gente não, eu, né? Eu que morava aqui. Botei todos os móveis no depósito e fui morar no motorhome 1 ano com o Chico, que assim, né? A gente casou no motorhome, basicamente, né? Então começou a nossa relação morando num espaço daquele, sem casa, sem lugar fixo. A cada semana a gente estava num lugar diferente nos Estados Unidos, que quando eu falo assim, parece uma aventura incrível, maravilhosa. Nossa, os dois morando. Cara, Mas qual foi a real? Qual foi a a real? real é que você tem que tirar o seu próprio esgoto, a real é que você tem que fazer um hookup para a água cair, se você quiser tomar banho no chuveiro, senão você usa o chuveiro do camping, que assim, tem campings incríveis e tem campings. Cara, tinha um camping que a gente foi lá já no final da viagem em Albany, tava, sei lá, -10, né? Alguma temperatura assim bem cruel. O camping já tinha fechado para todas as pessoas, mas a produção fez um chaveco no camping, falou, deixa aberto, porque eles estão chegando, abriram só pra gente, aí quando a gente chegou que a gente entendeu porque que o camping estava fechado, né? Porque ninguém acampa com -10. E aí a gente lá, vamos usar o banheiro do camping, o banheiro do camping não tinha aquecimento, porque o camping não estava funcionando, e era aquele chuveiro, não sei se você já teve essa experiência daquele chuveiro que parece assim, parece Bangu no verão, quando eles botam aquela aguinha caindo só para refrescar, porque é tão quente, era o Só os chuveiro, pingos, só os só os pingos. pingos, assim, parecia uma névoa. E a gente assim, eu não tô acreditando nessa névoa, a gente tentando se dar banho, o Chico no banheiro masculino, eu no banheiro feminino, tentando tomar banho com a névoa, aí eu só escuto assim, Peta, pelo amor de Deus, não sei o que. E um xingamento vindo do Chico, gente, o que aconteceu, né? E eu lá tentando tomar meu banho com a névoa. Saí da minha névoa, fui pro motorhome, quando eu chego, cara, tá o Chico com aquela cara, assim, completamente transtornado. O chuveiro não saía água, ele foi tentar puxar o chuveiro caiu na mão dele, a água começou a bater na parede, ele tomou banho grudado na parede, igual uma lagartixa. Era isso, assim, isso era um banho nosso, sabe? Tomando banho de lagartixa. Tinha um que você tinha que puxar a cordinha. Então você tinha que tomar banho puxando a cordinha. Aí passa o sabão aqui, começa a puxar a cordinha para tirar o shampoo. E por que Gente, vocês quiseram o motorhome? a Tipo, gente qual não. foi o intuito? Então, o intuito, na verdade, como tudo que acontece na minha vida, Gabi, assim, que até inclusive as coisas que dão certo vem muito daí, a origem é puramente a burrice e a ignorância, assim, não tem outra explicação. Eu não fazia a menor ideia do que seria. Eu acampei minha vida inteira com os meus pais. Meus pais até hoje têm uma chácara chamada Luma, que é dos amigos deles, então tem uma comunidade hippie, assim, meio novos baianos, uma galera que vai acampar desde que eu nasci nessa chácara, para você ter uma ideia. Eles têm essa chácara e nunca construíram nada, só tem uns banheiros coletivos e uma cozinha e todo mundo acampa. E meus pais já estão com quase 70 anos, né? E vão acampar. Continua Nossa. acampando. Não, outro dia minha mãe me ligou e falou assim: fiz um upgrade, estou cansada desse negócio de acampar, não tenho mais idade para isso. Dormimos no carro. Mãe,
Gente, eu acho que eu não andava no dia Acredita? seguinte. Esses são meus pais. Então, eu acampei a vida Incrível. inteira. Então, para mim, motorhome era o luxo, era coisa que Com quando a gente ia pro certeza. camping, a gente olhava e ficava a galera do motorhome, a gente, nossa, um dia eu vou subir na vida, vou ter um motorhome. Então, eu fiz esse projeto para Globo, achando que eu estava assim, abafando. Aí, apresentei esse projeto da gente passar um ano no motorhome, porque a ideia do programa que eu apresentava quando eu cheguei aqui, Planeta Brasil, era retratar a comunidade brasileira aqui. Só que eu ficava em Nova York e dava uns tiros, assim, para outros lugares, fazia muitas viagens, mas não era mesmo, assim, aquele conhecimento profundo da comunidade. Eu falei, vamos botar um motorhome e vamos atrás dos brasileiros. E foi um espetáculo o programa, para essa missão foi incrível, mas realmente o glamour, assim, o glamour que eu tinha, né, só eu mesmo, de achar que motorhome era glamour, acabou na primeira semana na estrada, quando a gente viu que éramos só os dois, tendo que entregar um programa semanal e dirigir, a gente dirigia às vezes 6 horas, e a gente dirigia meio a meio, os dois guiavam. Então, assim, foi uma experiência muito louca, ainda tem o adicional de que foi logo no pós-crise, né? Então, a gente Qual ano que foi isso? Foi em 2010. Então, 2010. a gente viu muita gente que estava nos campings, que estava em estacionamentos de motorhome, porque tinha perdido a casa. Então, assim, foi um conhecimento da América real, né? De um país que, quando a gente está longe, a gente acha que não tem pobreza, que tem um sistema de saúde incrível, que tudo funciona. Para mim, foi aquele já primeiro choque no meu primeiro ano aqui. E aí a gente brincava muito, né, nessa experiência, eu e o Chico, de que ou a gente ia se matar ou a gente ia casar. A gente acabou casando, isso já faz quase 12 anos, né? Já faz um tempão. E aí, quando vocês estavam aqui juntos, qual foi o timing de você começar a estudar e fazer seu doutorado? Demorou? Você ficou trabalhando um tempo, daí você falou, não, agora eu vou começar a estudar. Qual que foi a ordem das coisas, Gabi, de eu trabalho e estudo? nunca deixei de trabalhar. Nunca deixei de trabalhar, nem fazendo mestrado, nem doutorado, nada. Porque eu até falo isso, assim, isso não é, mais uma vez, glamourizar. Se eu tivesse apoio, se eu tivesse como minha família pagar para mim, se eu tivesse casado com alguém que tem mais condição que eu ia tranquilamente só estudar e fazer isso, eu acho que é o ideal. Mas para mim nunca foi uma opção. Então, eu vim trabalhando pela Globo. Quando esse programa que eu estava apresentando acabou, houve aí uns 5 meses em que eu fiquei sem nada, que foi um desespero profundo. E eu sempre quis estudar. Logo que eu cheguei aqui, no Brasil eu já tinha feito um mestrado em Antropologia Social, na UFRJ. Nunca parei de estudar, fiz uma pós em Economia lá, e quando vim para cá, falei, eu quero muito continuar isso. E aí eu me candidatei ao mestrado. Enquanto eu estava na estrada, eu me candidatei ao mestrado na Colômbia, em estudos latino-americanos. Entrei nesse mestrado, a gente não tinha grana para pagar, então aí começou um outro processo de eu bater de porta em porta para saber se alguém podia me dar bolsa. Consegui uma bolsa do Instituto Lehman, que pagou uma parte, a Colômbia cobriu a outra parte, então fiz esse mestrado na Colômbia e continuava trabalhando na Globo. Assim que o programa voltou, comecei a trabalhar na Globo de novo. Então, assim, todo esse período, por exemplo, eu não tinha plano de saúde, por um período muito extenso desses anos, eu não tinha plano de saúde. Então, assim, a Colômbia virou um gasto, porque não tinha um salário, né, uma stipend, como eles chamam aqui, isso a gente encontra muito no doutorado, mas eu também não estava com a despesa do mestrado, então eu estava trabalhando para pagar as contas aqui, o Chico trabalhando muito como jornalista também, a gente fazendo muito freela. E foi uma coisa meio uma conversa de família mesmo, da gente sentar e falar, vamos investir nisso. Eu sempre quis seguir a vida acadêmica e a gente pegou as nossas economias e investiu no que precisava para poder dar conta de trabalhar, fechar as contas e eu fazer meu mestrado. Então, foi uma coisa assim muito conversada e muito de o Chico dar 2 passos para trás mesmo e falar, vai que é tua, você entrou no mestrado, vamos nessa. E aí, enquanto eu estava no mestrado, os professores falavam muito, você não quer, vai, aplica para o doutorado, tenta o doutorado. Aí eu me candidatei ao doutorado, entrei no doutorado, e o doutorado já é um outro tipo de sistema, né? Você ganha uma bolsa para estudar e você não paga a mensalidade, digamos assim, a chamada tuition aqui. Então, para mim, o doutorado foi também um alívio nesse sentido, e você tem plano de saúde, você tem toda uma estrutura.
Mas eu nunca deixei de trabalhar como jornalista. E a Globo voltou com esse programa. Eu também trabalhei na Economist, escrevi para Marie Claire, escrevi para o Globo, tinha um blog no Ela há muito tempo. Então, tudo assim que pintava, eu fazia, eu pegava. Teve uma época na faculdade que eu estava fazendo doutorado, eu tinha 5 empregos, enquanto eu estava fazendo doutorado. Sério. Eu era diretora do Centro de América Latina, eu dava aula no BMCC, eu dava aula em Hunter, eu trabalhava na Globo. Tinha uma outra coisa, e eu fazia o doutorado, acho que era isso. Mas era assim, tipo, 5 coisas ao mesmo tempo. E eu fazia mesmo, ia fazendo, não era legal, não era bonito. Acho que até hoje eu tô cansada por causa disso. Mas é isso, assim, a gente foi conciliando essas coisas. Aí depois que eu estava bem perto de terminar o doutorado, Chico foi despertando interesse pela vida acadêmica também. E aí se candidatou ao doutorado, eu estava grávida. Então, quando o Matias nasceu, o Matias estava com 1 mês, o Chico começou as aulas do doutorado dele, ele faz doutorado na NYU, agora já está no último ano dele. Ai, que bom, já está quase lá! Já está quase lá, muito bom. E eu defendi a minha tese, consegui meu emprego como professora, defendi minha tese e fui dar aula. E aí, hoje, eu continuo trabalhando como jornalista também, tem um programa no canal internacional da Globo aqui, chamado America News, e faço... tenho a sorte de ter um trabalho que me estimula todo dia, que me faz feliz, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, que é o trabalho de professora aqui. Fantástico. E assim, o que eu acho legal do América, né, do America News, que você tem esse programa e tal, é que você virou, pelo menos aqui em Boston, acho que porque tem muito brasileiro concentrado, né, que em Nova York tem muito brasileiro, mas aqui eu sinto que, assim, é uma concentração maior do que a minha experiência em Nova York. E todo mundo te conhece. Tipo, sabe assim, a questão assim, a Mila é a cara da repórter brasileira e da confiança mesmo, né? E da confiança, tipo, o que você falar, as pessoas escutam, mandam, tweetam, tudo isso. Como que você lida com a responsabilidade do que vocês cobrem no programa? Porque é para uma comunidade internacional, né? É para os estrangeiros, né, que estão, tipo, morando em outro lugar. E como que é esse processo de falar, isso vale a pena ser falado pro pessoal que está morando fora? Ou como que funciona essa decisão? Eu sou editora-chefe do jornal também, então essa decisão passa muito por mim. Eu tenho uma equipe, obviamente, tudo é discutido, mas é uma equipe muito diminuta, então as coisas acabam passando muito por uma questão editorial mesmo, de pensar o que faz sentido e o que não faz. Como a Globo já tem jornais de lá que passam aqui, tudo que vai ser que eles vão cobrir no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, não nos interessa. O que nos interessa é, de fato, uma coisa que seja voltada para a comunidade aqui. Então, mesmo que seja uma coisa assim, nossa, tem uma crise tremenda no Brasil, eles vão ver isso no Jornal Nacional, nos outros jornais em português. Minha missão é mais traduzir as notícias daqui e, se possível, analisar, interpretar, tentar esmiuçar mesmo e pegar naquela notícia o que realmente interessa para quem está aqui. Para mim, Gabi, eu vou ser muito honesta, é uma coisa mais fácil hoje, e foi muito fácil desde o começo, não é fácil, mas assim, foi quase automático, quase instintivo, porque eu nunca fiz essa divisão entre a Mila e a comunidade brasileira. Eu sou da comunidade brasileira. Sim. Essas pessoas com quem você encontra aí, muitas delas são minhas amigas, muitas delas me ligam para falar, tem um problema aqui, me ajuda, entendeu? Algumas não são minhas amigas e me ligam mesmo assim, porque pegaram meu telefone com alguém. Então, assim, virou um senso de fazer parte mesmo. Eu nunca me vi como não parte da comunidade. Então, eu consigo saber o que é um assunto importante, porque é um assunto importante para mim. E eu sou parte dessa comunidade. Então, assim, eu consigo ver isso com mais clareza, digamos assim. Porque é isso, eu tô aqui, eu tô vivendo, eu falo, cara, eu tenho que fazer uma matéria sobre isso, porque que desespero que é ensinar português para essa criança. Ou que desespero que é conseguir uma vaga na rua, pagar imposto, eu não consigo entender esse sistema, então eu preciso fazer uma matéria. Então, acaba que a minha angústia é muito parecida com a angústia do meu telespectador, de quem está me acompanhando. Então, eu acho que isso ajuda muito. E é isso, eu tento estar sempre na comunidade. Teve um período até que a gente conversou muito isso aqui em casa, que eu fazia tanta coisa com a comunidade, assim, o que me chamassem eu estava indo fazer. E nada disso dá dinheiro, não dá nada. Mas assim, vem aqui apresentar um prêmio para ajudar a arrecadar verba para Brumadinho, vou.
Vem aqui fazer um mestre de cerimônias para um hospital no Brasil, vou. E chegou uma época que assim, eu não conseguia respirar mais e ficou uma coisa muito conflituosa de eu pensar, caramba, será que eu faço isso tudo mesmo? Será que eu dou uma freada? E eu me apaziguei muito com isso, de pensar assim, o tanto de energia que essas coisas me dão, balançado pesei na balança, né? Qual é a energia que isso me dá e qual é o nível de cansaço que isso me dá. E em muitos casos eu ganho muito mais energia, na verdade, desse contato e dessa interação do que o cansaço, sabe? Eu sou muito ciosa do meu tempo, eu presto muita atenção em como eu invisto o meu tempo e o que ele traz de volta para mim. Então, às vezes, coisas que as pessoas acham que, ela tá perdendo tempo, para mim, na verdade, eu tô ganhando um tempão, porque eu ganho um monte de fonte, eu ganho um monte de amigo, eu ganho um monte de gente que vai me ajudar a pensar numa pauta. Então, eu acho que é isso. Eu sinto uma responsabilidade grande, eu sinto um peso. Eu lembro uma época que eu senti muita responsabilidade, que foi a primeira eleição brasileira, enquanto eu estava aqui, e que eu fiz uns flashes na televisão, porque eu achava que as pessoas tinham que votar, né? Então, eu fiz vários flashes falando, vai votar, vai no consulado, é assim que vota, vocês têm que pedir esses documentos. E aí, o consulado me mandou uma carta. Falando que é, tipo... Falando assim, me agradecendo, falando que nunca tinham tido tanta gente indo votar, e que as pessoas iam votar falando, eu vim aqui porque a Mila falou que era para eu vir. E que as pessoas chegavam e falavam, eu vi porque a Mila pediu. Eu achei isso tão maravilhoso. A gente, às vezes, como jornalista, passa a vida inteira tentando ter algum impacto na vida de alguém, sabe? Algum impacto na sociedade. De repente, você vê isso de uma forma tão concreta, sabe? Assim, no Rio, quando eu trabalhava lá, eu sempre brincava. Eu gostava muito de fazer as matérias que, às vezes, ninguém queria fazer, que eram aquelas matérias de tá faltando luz na rua, aí todo mundo, que saco, vou lá para não sei onde. Tipo, infraestrutura. Sabe? Não dá prestígio para você como jornalista. Cara, para mim era realização, porque eu chegava lá, eu via que voltava a luz, porque eu tinha ido lá, entendeu? Então eu ia lá e tinha uma coisa concreta. Às vezes você fica ali muito naquele exercício mental de discutir uma coisa que você não vê o impacto. Claro que vai ter impacto, claro que é fundamental, mas era muito estimulante eu ver o impacto concreto ali. Então isso dessa relação com a comunidade é uma coisa que me traz muita realização todo dia, porque é isso, eu vejo o impacto, sabe? Eu vejo como às vezes uma informação que eu dou pode mudar uma família mesmo, pode proteger uma família da deportação, pode ajudar uma família a procurar um status imigratório que não se sabia possível, pode criar um grupo de estudos. São tantas vertentes aí do que esse trabalho pode fazer que isso é muito estimulante para mim. E qual que é o oposto disso? Por exemplo, você sente que às vezes, eu fiquei pensando, a gente conversou sobre isso durante as eleições em novembro, né? E a gente até falou bastante sobre fake news e como essas fake news são feitas, e as pessoas, quando a gente fez aquela live, muitas pessoas, você explicou, gente, vídeos são mudados, os jornalistas têm que procurar fonte, tipo, o negócio é muito sério, né? Então, como que você lida com, às vezes, pessoas questionarem a profissão, né? Ou questionarem, falar, Mila, mas você só está falando isso porque é parte, você só escuta um lado, ou é parte da sua agenda. Existe essa tensão? Porque eu sinto muito essa tensão quando eu me meto a falar de coisa publicamente, e aí tem essa pressão de falar, mas é tudo enviesado? Ou como que você lida com explicar o que é o viés, explicar como que isso acontece no jornalismo? Então, essa é uma pergunta muito complexa. Eu vou ver se eu consigo dar conta dela, tá? O que conseguir, sim. Nossa, mas assim, primeiro que a gente, como jornalistas, é treinado para fazer uma boa apuração, né? O bom jornalista faz uma boa apuração. Todo mundo é bom jornalista? Não. Tem péssimos jornalistas e tem jornalistas excelentes que não foram treinados formalmente numa faculdade. Então, também tem esse lado que eu acho importantíssimo, que é a gente lembrar que, por exemplo, a mídia comunitária é, na minha opinião, um braço essencial do jornalismo. Ah, mas não foi na faculdade, não tem diploma. Não importa, está chegando num lugar que muitas vezes a mídia, como a gente chama mainstream, não está chegando. Então, por exemplo, Voz das Comunidades, que é um jornal do amigo meu lá no Rio, Renê Silva, faz um trabalho brilhante. Ninguém está lá na favela cobrindo. Então, por muitos anos, se não fosse o trabalho do Renê, estava aquele mundo, aquela população imensa, completamente relegada, porque não tinha jornalista indo lá, porque era violento, então ninguém ia. Então, esses movimentos de multiplicar o trabalho do jornalista, o olhar jornalístico, eu acho, assim, essenciais. E eu acho que muitas vezes eles são tão bem feitos, ou até mais bem feitos, do que o trabalho de jornalistas super treinados para fazer isso. Esse é um lado. Um outro lado quando a gente fala
vê de onde está vindo a notícia, dá uma procurada, vê se bate, vê se tem outras fontes, é porque isso é o trabalho essencial do jornalista. É você procurar outras fontes. Você não escuta uma fonte só para uma matéria. E você sabe que, às vezes, as matérias, uma história tem 2 lados, às vezes uma história tem 30 lados, às vezes uma história tem um lado só. Mas você tem que ouvir múltiplas pessoas para entender quantos lados aquela história tem. E você tem que chegar a uma conclusão com aquilo. E o mais importante, Gabi, diferentemente, por exemplo, do Guga, que você já entrevistou aqui, ou da Fernanda Santos, que você já entrevistou, que são colunistas, eu sou uma apresentadora, uma editora-chefe, uma jornalista. Eu não opino. Eu tenho muitas opiniões, e você sabe disso, várias opiniões. Estou super disposta a falar sobre elas por horas, mas não só por contrato, como por juramento. Sim. O meu papel ali, como a cara de um telejornal, é o papel de chegar lá e transmitir os fatos, o que eu apurei, que é a notícia, com base no trabalho de outros jornalistas, com base em entrevistas, com base em uma pesquisa muito extensa e cansativa. Então, assim, não adianta eu chegar achando que, olha, eu acho esse cara muito ruim, eu acho esse cara péssimo. Eu vou ter que explicar os fundamentos daquilo e a pessoa vai concluir o que ela quiser a partir daquela notícia. Então, isso também é muito desesperador em determinados momentos, porque eu adoraria fazer um pôster dizendo pelo amor de Deus, mas às vezes é muito mais rico, porque isso leva a pessoa a pensar de uma maneira mais complexa, de uma maneira mais interessada, buscar outras fontes. Eu fico muito feliz de ter esse canal com a comunidade, porque eu acho que é isso, eu consigo apresentar, pelo menos de um lado, de um jornalismo que eu sei que é bem feito, porque eu trabalho pra caramba para entregar um jornalismo bem feito, para que se compare com outros jornalismos. Mas peraí, a Mila falou outra coisa disso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, isso já eu acho que é um passo enorme, mas sendo muito honesta, é cansativo, sabe? Você ouvir, você trabalhar pra caramba. Eu não vou para uma entrevista sem ler o livro do autor, por exemplo. Eu sei que nem todo jornalista tem o luxo de fazer isso, mas eu não vou. Eu vou ler o livro antes. Eu não gosto de ler uma outra entrevista e, a partir dali, tirar minhas conclusões e entrevistar alguém, por exemplo. Isso é um trabalho que não tá ali, né? Quando você pensa, você gravou, quanto tempo demora para gravar? Gravar é a pontinha do iceberg. Todo o processo que eu fiz antes de gravar é imenso. Então, assim, é um trabalho muito grande, é muito triste a gente ver esse trabalho, às vezes, sendo tratado com um certo desprezo até. Mas eu acho que é parte do que é, e eu acho que se as pessoas questionarem o trabalho e não falarem mal do livro sem ler, ou falarem mal do jornalista sem ver o trabalho, já é um passo importantíssimo. Se questionarem meu trabalho, eu já vou ficar feliz, porque ele falou com alguém e alguém está perguntando alguma coisa sobre aquele trabalho. E não falar, isso aí é uma ridícula, aí também não conta. Daí também nem valida o comentário. Bater palma pra maluco. Agora, você sabe disso, eu faço isso, às vezes eu fico ali, até nas redes sociais, na época da eleição, eu recebia muita pergunta, mas você é Globo lixo, você tá falando isso porque você não sei o que, cara, eu fico com uma paciência, eu fico ali um tempão, eu respondo, né? Eu vi mesmo, você responde mesmo. Respondo, converso, explico, quero aprender também, de repente a pessoa tem um ponto ali que eu não tô vendo, que é um ponto cego meu, sabe? Então eu fico, eu acho que vale a pena. Mas isso mostra esse seu comprometimento, né? Que é o que você está falando, que também é o que inspira e o que dá confiança das pessoas também te escutarem. Eu acho que sim, mas eu acho que também tem um lado que é esse de eu me sentir parte da comunidade. Eu vou dar um exemplo mais concreto. Você para mim é uma coisa assim que se eu não te conhecesse, eu ia achar inexplicável. Como é que uma pessoa que é antropóloga, que é mãe, que é acadêmica, que tem uma vida ali completamente à parte disso, me chega e faz um perfil no Instagram que bomba. De repente inventa que vai fazer um podcast, nunca fez isso na vida, o podcast é um hit, é um sucesso absoluto. Como é que você explica isso? Eu vou perguntar para você, como você explica? Mas eu tenho a minha teoria. Porque você faz como você é. Você é isso. Você é assim, você tem curiosidade, você quer conversar com as pessoas e perguntar as coisas. Você não precisa ir para a escola de jornalismo, aprender técnicas de entrevista. Porque você é naturalmente uma pessoa interessada no outro, que está ali querendo ouvir o outro. Então, o podcast vai funcionar para você. Talvez ser treinadora de futebol não vai ser sua praia,
mas ser comunicadora porque você é assim, entendeu? Faz sentido? Faz sentido, e obrigada pela bom, tenho muito que aprender, né, porque eu sempre falo que quando eu vejo você apresentando, quando aparece lá a chamada do programa, e você fala: "Isso é o que vai acontecer hoje", eu fico lá, tipo, grudada na tela, assim, eu acho que a verdade está chegando, sabe. Mas você se sente cobrada em participar de discussões que estão no Brasil, porque você é uma brasileira morando nos Estados Unidos, ou você sente que pelo fato de você estar aqui, você pode falar da comunidade nos Estados Unidos? Existe essa cobrança de cobre também o que está acontecendo no Brasil, fala, analisa o que está acontecendo no Brasil, se posicione sobre o que está acontecendo no Brasil. Você acha que tem essa cobrança? Eu acho que tem uma cobrança do posicionamento. Hum, Não assim, analisa o que está acontecendo no Brasil, mas eu quero saber o que você acha disso. hum, Eu quero saber se você gosta ou não de fulano. Essa cobrança tem, tanto em relação ao Brasil quanto em relação aos Estados Unidos. Por que você não fala? Então, eu vou explicar bem hum, de jeito bem básico. Se eu chegar e falar para você aqui, eu sou âncora de um jornal e editora-chefe de um jornal. Como eu disse, meu compromisso é em levar fatos, né? Apurar os uhum, fatos e levar o mais perto possível do fato, da essência do fato para o meu telespectador. Se eu chegar e falar assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo, como é que você vai confiar se aquela hum, pessoa tiver numa situação de corrupção que eu não vou estar enviesada, que hum, eu não vou estar dando uma reportagem enviesada? Ou, por exemplo, eu começar a falar de. Por isso que a gente também não fica rico, sabe, Gabi? Porque, por exemplo, eu não posso investir na bolsa, porque como é que eu é, vou chegar ali, investir numa empresa, daqui a pouco eu estou fazendo uma matéria sobre, não precisa nem ser sobre a empresa, mas assim, sei lá, eu invisto num negócio de, sei lá, fazer cadeira. Eu começo a dizer que a essência do mundo agora é ter uma cadeira em casa, numa reportagem. Eu tenho uma agenda ali. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que tomar muito cuidado ao fazer isso. Isso é o mesmo ao tomar partido de determinados lados políticos. Mas eu acho que quem me acompanha, que me segue, que vê o conteúdo que eu estou oferecendo, sabe muito bem o que eu penso, sabe? Quem lê o que eu escrevo, eu também tenho esse outro chapéu aí acadêmico, que eu acho que é um chapéu hum. em que eu tenho que ter uma agenda, em que eu posso defender um ponto de vista, até porque se eu não defender, eu não tenho tese, eu sou uma péssima acadêmica, né? Então, assim, tem esse conflito, mas eu acho que é importante, na posição que eu ocupo, que não é a de colunista, de analista, eu me manter o mais fiel possível aos fatos, à apuração, a trazer o máximo de notícias que eu puder, de informação que eu puder, mas sem necessariamente opinar, e deixar o luxo da opinião, confiar no meu telespectador, confiar que ele vai conseguir formar uma opinião consciente, com base em informações, e não em falácia, e não em grupo do WhatsApp, e não no tiozão dele, que ele já sabe que ele nem quer jantar com ele no domingo, sabe? Aí mandou aquela mensagem, você fica assim, mas não sei. Cara, você nem quer estar com essa pessoa às vezes, e aí você está Sim. ali alimentando aquela coisa louca. Eu lembro de uma amigona minha que me mandou uma vez ela sempre me manda, eu adoro, eu falo para ela, cara, eu fico tão feliz por você me mandar. Isso aqui é verdade? Eu, cara, claro que não, pelo amor de Deus. Mas eu falo para ela, por favor, que bom que você me Pelo menos ela manda. te Você manda. me É, manda antes de. Tá lindo. Então, assim, sim. uma vez ela me mandou muito tempo atrás, falando mal de uma política mulher, e aí detonando ela, isso aqui é verdade? Aí eu falei, olha o site. Aí era o site assim, euodeiomulheres.com. Eu falei, É, cara, não não tem dá, você vê, entendeu? Não precisa me mandar. Então, assim, é esse tipo de coisa que, enfim, mas pelo menos ela pergunta, eu acho isso isso é maravilhoso. verdade. Eu tenho isso também com a minha família, minha mãe, eu tenho umas tias que sempre me mandam mensagem e falam: "Gabi, que você acha?" E às vezes eu até mando para você, tipo, eu dou uma Aham. segunda ou terceira, né, um crivo a isso. E você falou agora um pouco, né, sobre o fato de você ser professora também. Como que você concilia as 2 profissões em termos exatamente o que você descreveu, né, essa ideia de que, como professora, você escolhe o que você vai usar para dar aula, você tem uma tese, você tem, né, um pensamento crítico, claro, sobre coisas que você está estudando, você também tem um comprometimento com os alunos, né, de ensinar, mas aí você também tem o seu chapéu de, né, editora-chefe, apresentadora, tudo isso. Você também tem o seu chapéu de Mila, que é tudo que você cresceu, né, e agora também, né, como mãe, morando fora, tudo isso. Como que você decide o que conteúdo vai aonde? Ou será que isso também serve para você usar esses canais de maneiras diferentes? Porque nós somos todos, né, temos várias facetas da nossa Uhum. identidade.
Eu descobri e acho até que a pandemia me ajudou muito nisso. Isso é um processo, né, com o qual eu batalho todo dia, mas eu estou chegando cada vez mais perto, e pode ser que amanhã eu tenha Um retrocesso, mas eu estou chegando cada vez mais perto de ficar confortável comigo mesma. Isso significa também que eu assumi para mim mesma uma coisa que eu sempre soube sobre mim, mas que eu sempre achei muito esquisita, então eu achava que tinha alguma coisa muito errada comigo, que é eu gosto muito de não saber as coisas, eu gosto muito de ser surpreendida. Adoro surpresa, eu adoro viajar, porque eu gosto de procurar belezas no mundo. Eu tô andando no parque, eu paro para ficar vendo um Blue Jay. Faço isso toda vez, até hoje eu assusto o Chico, o Matias adora, um pica-pau, um pato! Eu piro nas coisas, assim, do mundo, eu tenho esse lado, sabe? Acho que isso vem também muito da minha criação. Meu pai... Eu lembro de várias ocasiões em que meu pai ia levar a gente para a escola e desviava o caminho, e a gente não ia para a escola porque um avião tinha pousado de barriga no aeroporto. Então a gente ia ver o avião que pousou de barriga. Ou uma árvore que estava sendo plantada inteira. E ele achava aquilo fenômeno. Como é que eles plantam a árvore inteira? Eu ia amar ver isso. Entendeu? Então meu pai fazia muito essas coisas. A gente chegava tarde na escola para ir ver uma coisa louca, assim, que ele achava que era louca, e talvez para o mundo as pessoas passassem e acelerassem, sabe? Então a gente tinha muito esse tipo de estímulo, e eu sigo isso na minha vida. Então, o fato de ter vários chapéus, na verdade, é uma coisa que me dá um tesão danado, porque eu sinto quase fisicamente meu cérebro fazendo, assim, exercício físico, sabe? Sim, porque sim. Não só esse lado da opinião, mas, por exemplo, no jornalismo, eu tenho um jornal curto, de 20 minutos, em que eu tenho que resumir uma semana. Nossa. Eu não vou fazer isso. E na academia, você sabe melhor que eu, a gente às vezes pega um pontinho, um aspecto mínimo, né? Como o antropólogo, tipo às vezes o você faz oposto, né? É o oposto, é o exercício oposto. Você pega o pequenininho e fala, vamos complexizar isso aqui. O que isso aqui quer dizer? Quais são as milhões de camadas que tem nesse acontecimento aqui? Então, assim, eu consigo sentir, às vezes, meu cérebro fazendo indo e vindo, indo e vindo. Eu tô aqui falando com você, daqui a pouquinho eu vou entrevistar uma autora pro meu programa. Então, assim, eu sei que o meu cérebro vai ter que fazer um outro exercício. Eu vou, depois que eu entrevistar essa autora pro programa, eu sei que eu tenho que preparar uma aula sobre Guerra Fria. Então, é um outro... Não é só uma mudança de tópicos, mas é uma mudança de metodologia, quase, de processos, de pensar. E eu acho bonito ver pessoas pensando e me ver pensando. Então, assim, isso é uma coisa que me estimula muito, essa mudança. Na prática, tem muita gente que me pergunta, mas como é que você faz tudo isso? Como é que você dá? Quantas horas tem seu dia? Minhas amigas sempre brincam. Quantas horas tem seu dia? Eu concordo. Você dorme? Eu durmo muito bem. Mas assim, aí tem esse outro lado, que é, eu sou a louca da organização e a pessoa mais ciosa do próprio tempo que existe. Então, assim, eu tenho meu dia todo programado. Chega sexta, sábado ou domingo, um desses 3 dias, eu sento com o Chico, a gente programa a semana. Depois eu divido a programação da semana nos dias e vou quebrando hora por hora o que eu vou fazer para uma coisa não se encavalar na outra. Sempre tento nos dias deixar um espaço para o imprevisto. Penso assim, aqui eu vou deixar... Tem aquele ditado, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu uso o contrário, eu falo, sempre deixe para amanhã o que você não precisa fazer hoje. Para eu poder ir dividindo meu tempo de maneira sã. Então, assim, eu consigo passar muito tempo com o Matias. Eu faço, que é meu filho de 4 anos, eu faço... várias atividades com ele em casa. Eu consigo focar naquela 1 hora que eu dei para escrever meu livro novo. Eu vou sentar 1 hora e vou escrever meu livro novo. E não vou ver o celular, não vou fazer nada. Eu vou para casa com ele, eu vou ficar com ele. Eu deixo o celular no quarto. Eu vou... E assim, eu não estou condenando quem não faz isso, sabe, Gabi? De jeito nenhum, pelo amor de... E nem sempre funciona. Não, mas você tá falando o que para você funciona para sua vida. E para minha felicidade, é isso. Eu comecei a ficar em paz com a minha própria felicidade, sabe? Com o meu próprio estilo de me realizar. Então, assim, esse tipo de coisa funciona muito bem para mim. Meditar me ajuda muito, eu sempre falo disso. Eu acho que é uma coisa que muita gente vê como perda de tempo, né? Pô, vou parar 10 minutos e vou ficar ali com um negócio, alguém me falando uma coisa para depois eu começar... Você já me deu a letra, você já me falou para meditar e eu já comecei a usar, porque eu sou a rainha de um olho fechado, outro aberto. Mas um olho fechado, outro aberto é lindo. Eu lembro de você falando uma vez num story seu que você falava tipo, assim, que eu comecei a pensar na idade de Cristo, cara. Eu falei, como que ele morreu com 33? Tipo, sabe assim? Aí quem tem 33 anos, aí, sabe, eu começo a viajar no... Mas olha, tudo isso, primeiro que tudo isso é parte da meditação, né? Tem esse mito de que a meditação
meditação, você vai sentar, vai fazer Om e vai sumir tudo, sua cabeça vai ficar em branco. Duvido que o Dalai Lama fique com a cabeça em branco. Duvido. Viajando do jeito que ele vai fazer uma talk, sei lá onde, duvido que ele feche o olho. Agora, cabeça, ele vai ficar ali, puta, aquela talk, será que eu incluo aquele ponto naquela passagem? Será que fulano vai me ver no estádio falar para milhões de pessoas? Claro que o Dalai Lama está pensando isso também. E pensar isso é parte do processo de meditação. E é parte do processo de você conviver com seus próprios pensamentos e olhar para si mesmo e falar assim, puxa, eu tenho que realmente pensar nisso, mas me deixa aqui um pouquinho que agora eu estou olhando, obrigada, cérebro, por me trazer essa informação, mas agora eu estou aqui pensando na organização do meu tempo e na minha respiração, deixa eu me concentrar aqui na minha respiração. E você vai fazer isso e vai de boa, só que para mim, como eu tenho que fazer muitas transições ao longo do dia, tipo, eu fui levar o Matias, né? Então, eu acordo, tenho que fazer o café da manhã, coordenar o Matias ali, preparar a mochila, a gente desce, leva ele até a escola, volta, eu vou começar meu dia, aí depois eu falei com você, eu vou gravar o programa, aí depois eu vou escrever o livro, aí depois eu vou fazer o almoço, aí depois eu vou buscar o Matias, e por aí vai. São muitas transições. Então, esses 10 minutinhos de meditação me ajudam muito nessa reformulação do meu cérebro, digamos assim. Adorei me prepara para começar a nova atividade, a nova Mila, digamos assim, o novo chapéu que eu vou botar. Novo chapéu. Então, me ajuda muito também. Gente, adorei isso, adorei essa ideia da transição. E aí, assim, como que foi esse ano para você, já que você contou um pouquinho agora como que é o seu dia a dia, como foi esse ano para você com a pandemia e tendo que trabalhar e com o Matias em casa, enfim, e qual que é a sua sensação também do que continua acontecendo no Brasil, né? Porque eu acho que a gente morando aqui, a gente tá vendo uma luz no fim do túnel, né? Com vacinas e as coisas, a gente está começando a fazer mais coisas que não fazia, mas a sensação que no Brasil o negócio está andando para o outro lado, está demorando mais, e a gente tem família no Brasil, né? Então, eu acho que dá aquele aperto de tentar conciliar a sua vida, né, como mãe na pandemia, tentando trabalhar, mas também com o coração e com a cabeça pensando lá no Brasil, e como que você concilia isso? Para mim, honestamente, é desesperador. Eu não sei nem se eu tenho outra palavra para isso. Assim, é desesperador. Eu estou fazendo uma coisa nessa pandemia também que eu sou fera em fazer, mas que eu detesto, principalmente quando eu faço em excesso, que é compartimentalizar tudo, justamente por causa dessas várias funções. Eu sou muito boa em falar, agora eu estou escrevendo livro, pum, fecho o resto. Agora eu estou fazendo isso. E eu acho que nessa pandemia eu tive que fazer isso muitas vezes. Agora o Matias está em casa, não tem aula. Então, foco aqui, essa é a hora de fazer. E eu e o Chico revezamos muito, né? Então, assim, essa é uma hora eu tô com o Matias, tá? O Chico vai lá, escreve. Agora é a sua hora do Matias. Teve época na pandemia a gente fazia revezamento literal. Agora é seu momento para eu me dedicar à minha coisa, qualquer que seja ela. E aí eu acho que essa compartimentalização se expandiu para o lado emocional. E isso é uma coisa que, para mim, assim, foi muito boa para eu sobreviver a esse período, mas que agora que as coisas estão começando a se abrir aqui, parece que vem um buraco no peito, né? Que aí eu vejo tanto de coisa que eu fui jogando ali embaixo para modo sobrevivência. Matias não pode entender que o mundo está em crise, que tem gente horrível, que tem lideranças que são ruins, que são pessoas más, que desejam matar as outras. Eu não quero que ele entenda isso. Se ele quiser falar sobre pandemia, a gente vai conversar, mas eu acho que ele não precisa, com 4 anos, saber esse nível de detalhe. Então, assim, até, por exemplo, ele é muito fã dos Beatles, aí ele sempre me pergunta, mas qual Beatle ainda existe, né? Ele sabe já que o John Lennon morreu e que o George Harrison morreu, e ele insiste muito em entender por que o John Lennon morreu. E a minha explicação para ele é porque o coração dele parou de funcionar, parou de bombear sangue, e é a verdade. Mas não é a verdade completa. Eu não quero falar para ele que alguém foi lá e matou o Lennon com 4 anos, eu acho que não tá na hora. Sim, você vai dar aquela ansiedade para ele. Acho que não precisa. Então, assim, essa conversa vai acontecer, mas eu tento sempre falar a verdade com ele, pensando em maneiras de estruturar a verdade para a cabeça de um menino de 4 anos. Então, a pandemia foi muito esse processo, 24 horas por dia também. De eu pensar como é que eu vou dividir essas emoções com ele. Então, por exemplo, agora meus pais tomaram a primeira dose da vacina. Só de falar nisso, eu já fico completamente transtornada. Eu vejo como eu estou emocionalmente abalada com tudo que está acontecendo no Brasil. Meus pais foram tomar a primeira dose, Gabi, eu fiquei dando refresh na página para fazer a reserva deles para tomar a vacina. E consegui fazer a reserva dos dois. Porque 5 minutos antes eu já estava dando refresh, esperando abrir, fiz um Ctrl+C, Ctrl+V para poder colar o nome deles e as informações rápidas. Total, assim, mas aí buquei meu pai e minha mãe, tive uma crise de choro,
engoli, vamos em frente. Mas tudo bem, Matias acha fofo, me vê chorar, faz carinho e foi em frente. Cara, quando eles tomaram a primeira dose da vacina, eu fiquei descompensada de chorar. Mas assim, descompensada no nível que o Chico pegou o Matias, foi para outro lugar, porque ele falou, não sei nem como explicar esse nível de choro e de desespero. Então, assim, não é só porque, obviamente, é um alívio tremendo, mas é porque tinha tanta coisa, eu acho, enterrada ali, que eu estava segurando para segurar as pontas e vamos atravessar isso. Então, assim, para mim foi um período de muito desafiador nesse sentido, mas também eu acho que esse tipo de situação em que você é levado a ver o que é a prioridade é a saúde do meu filho, é a saúde mental dele, é a saúde da minha família, são os meus pais, se eu tenho um trabalho para entregar, não importa, eu vou ficar aqui, esse período, essa hora do dia vai ser dedicada a reservar a vacina dos meus pais. Eu acho que te leva muito a conversar com você mesmo sobre suas prioridades, sabe? Sobre o que você quer na vida. E eu acho que não há nada mais libertador para o ser humano do que saber o que realmente importa para você. Não é uma resposta fácil. Às vezes a gente fala assim, o que me importa é minha carreira. O que me importa é minha família. Às vezes não é assim, às vezes não é tão fácil. Então eu acho que a pandemia e a meditação, obviamente, me levaram a ter muitas conversas comigo sobre o que é prioridade e o que não é, e com isso dar pesos às coisas de acordo com o peso que elas merecem, sabe? Então, eu era muito catastrófica também, assim, antes. Às vezes as coisas saíam um pouco do controle, eu tinha um pouco essa... Alguém não gostava de mim, para mim era uma coisa muito pesada de lidar, eu ficava muito apavorada. Houve uma época na minha juventude que, assim, virava quase uma missão converter alguém que não gostava de mim a me amar, sabe? E o Chico sempre me alertou para isso, ele falava assim, você já pensou no tempo que você perde com as pessoas que te amam, tentando inverter alguém que não te ama? Eu, caramba, é verdade, eu tô deixando de dar atenção a quem me ama para tentar cooptar alguém que fez uma escolha livre de não gostar de mim, sabe? Então são essas coisas que eu acho que eu passei a dar uma dimensão mais equilibrada, e acho que a pandemia ajudou. Eu vi uma vez você postou um negócio quando um aluno escreve um comentário ruim sobre a aula, e quando 20 dizem que você é uma professora maravilhosa. Eu lembro, eu dei aula por muito tempo para aquele aluno. Assim, vou dar aula para você me amar. E os 25 alunos da aula ali, super ansiosos pelo meu amor, pela minha atenção, e eu ali tentando obcecadamente conquistar aquele que eu sabia que não gostava, que não estava na aula, que estava dormindo. Cara, deixa o cara dormir, você não sabe de onde está vindo, tá tudo bem, e vamos ficar lá com quem está com você engajado. E isso me fez muito bem para minha saúde mesmo. Não, eu adorei isso que você falou, porque no final a pandemia, ela, enfim, tem essa coisa de exacerbar a desigualdade, né, que é o que a gente vê muito, mas ela também, para a nossa profissão, em termos de ser professoras, e também tem essa questão da gente também repensar muito essa prioridade. E aí eu sei que a gente está quase aqui no horário, mas para o futuro, o que você gostaria, que se você pudesse escolher, assim, eu gostaria que a gente pudesse cobrir mais histórias falando sobre algum tópico que para você é muito importante, que você acha que para a comunidade, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, seria mais importante as pessoas conhecerem e falarem mais sobre algum tópico que você acha que não é falado o suficiente na mídia ou em outros meios, assim, o que você falaria? Que pergunta boa. Olha, eu recentemente vi uma palestra de um filósofo que eu adoro, chamado Lewis Gordon, e eu fiz uma pergunta para ele sobre um tema que eu estava usando que é o tema da semana na minha aula de Women in Latin America, Mulheres na América Latina, que era um texto chamado Can the Subaltern Speak, que é um clássico aqui, que é Podem os Subalternos Falar, né? E que é um texto que fala muito sobre essa questão de dar voz a quem não tem voz, entre aspas, né, na nossa sociedade. E o Lewis Gordon falou, eu não tenho mais nenhuma paciência para esse tipo de debate. E eu achei muito interessante a maneira que ele falou. Ele falou, a gente tem que parar de se perguntar se os grupos que são subrepresentados na nossa sociedade podem falar. A gente tem que pensar quem está ouvindo, porque falar, todos eles estão falando desde sempre, e a gente não está ouvindo.
Então, eu acho que essa é uma coisa que é muito importante da gente trazer para frente da discussão, assim, gerar conhecimentos, tentar combater o que a gente chama de epistemicídio, né? Hum, Esse assassinato dos saberes de determinados grupos que não são representados por um pensamento colonial, capitalista, patriarcal, opressor, racista e por aí vai. Então, eu acho que é mais uma luta, assim, para a gente que tem o poder e o privilégio de ter um espaço como o meu na mídia, né? Para eu que tenho o poder de definir um, uma ementa de curso para os meus alunos e dizer para eles quais vão ser os saberes que eles vão consumir, hum, para eu fazer esse movimento de tentar me conscientizar e buscar as vozes que estão falando há séculos e que muita gente não está querendo ouvir. Então, por exemplo, esse curso de Women in Latin America que eu decidi um ano e foi muito controverso, não foi uma decisão que todo mundo achou, uau, que incrível, mas eu decidi que eu só ia usar textos de mulheres, de autoras mulheres, e se possível mulheres de cor, como a gente chama aqui, né, no Women of Color, que são mulheres não brancas. E aí eu fiz um exercício danado para esse seu texto estar, inclusive, um capítulo do seu livro está, inclusive, nessa aula, todo também. semestre eu uso, que eu adoro. Mas eu demorei, Gabi, assim, eu acho que para montar um sílabus que eu demoraria 2 semanas, eu demorei 3 meses, porque Uhum, o algoritmo não ajuda. O uhum. algoritmo está viciado, entendeu? No pensamento colonial. O mundo está viciado. Então, para mim, achar os textos, eu falava, gente, ninguém escreveu sobre isso, e aí vem isso, né? Não é possível, Eles né? não falaram, ninguém, não tem nenhuma intelectual mulher, discutindo essa parte da América Latina. Tem, mas eu não consigo achar. Então, eu me dispus a passar esses 3 meses fazendo essa investigação para poder colocar esses sílabos dessa maneira. E aí, houve uma crítica também, De uma quem? resposta de vários professores que falaram, tá, mas Hum, quando você está fazendo esse movimento, você não está também hum. deixando de dar o texto que é importante naquela disciplina para privilegiar o texto de uma mulher? Eu falei, primeiro não, porque eu não vou botar um texto ruim de uma mulher, eu Sim, vou ler só o pelo texto antes de fato, botar. claro, Eu não vou claro. botar, não vou fetichizar e usar um token e falar 50% mulheres, não é isso. Sim. Mas eu quero buscar esses saberes e entender qual é o valor desses saberes para poder incorporar, decidir se eu vou incorporar ou não. E se a minha métrica vai ser, eu vou tentar só usar, não sei se eu vou conseguir. Por acaso eu consegui, porque eu descobri que tem tanto texto bom escrito por mulheres e por mulheres não brancas, tanto texto aí no mundo que eu poderia ter usado já muitos anos atrás que eu não estava usando, que para mim foi um exercício maravilhoso. Então eu acho que se eu pudesse escolher um assunto para ser mais falado ou coisas para serem mais debatidas, eu acho que seria isso, seria a gente tentar fazer esse movimento para buscar e parar também de pedir, sabe? Me ensina, me diz, como é que eu faço então? A gente fazer esse exercício para buscar. Eu acho quase um assinte no Brasil a gente usar tão pouco, está começando agora a usar os textos da Lélia Gonzalez, da Beatriz Nascimento, que estava escrevendo nos anos 70, sabe? Tá tudo lá, já está tudo lá dito. A gente precisar que a Angela Davis vá ao Brasil dizer para a gente Hum, ler Lélia Gonzalez, sabe? Que hum. bom que ela foi, que maravilha que ela foi. Mas eu acho que nós, como pessoas privilegiadas no sentido de ter algum tempo, ter algum interesse, ter uma internet que funciona, porque assim é isso, às vezes meus alunos não têm uma internet que funciona, sabe? É difícil para burro nessa fase de pandemia. Então, se eu tenho uma internet que está funcionando, eu vou atrás, eu vou dar o passo extra, eu vou perder mais tempo, que eu não chamo de perder, que eu acho que é investir, para Uhum. poder trazer esse tipo de saber para a gente e compartilhar o máximo que eu puder e não sei, e ver se eu consigo fazer com que criar atalhos, sabe? Se eu Hum. demorei 3 meses, tomara que a próxima professora que tentar fazer isso demore 1 e-mail, sabe? Hum. Tomara que o meu aluno agora já saiba onde buscar. E isso vai criando também uma roda maravilhosa, né? Porque agora as minhas amigas me mandam, os meus amigos me mandam, os meus alunos me trazem muita coisa. Então, para mim é muito maravilhoso. A gente lá em Lehman College, que é onde eu dou aula, está tentando, ganhou uma bolsa agora e eu estou coordenando essa bolsa para tentar montar um repositório desses textos que a gente chama de textos transformadores, para que os professores tenham mais acesso a isso, um acesso mais fácil, para que não passem por isso, por essa luta. A gente está tentando enganar o algoritmo, digamos assim. Gente, que fantástico isso, adorei isso. Até uma coisa importante mesmo. Eu gostei dessa ideia do acervo. Vou ver se eles fazem isso também onde eu tô. Mas eu amei nossa conversa, Mila. Ai, que bom, E eu vou deixar Gabi. tudo que a gente falou aqui, os livros citados, os seus livros,
o seu curso novo que você está dando. A gente vai deixar todas as informações para as pessoas procurarem e saberem, porque você, de novo, eu também não sei como você. Agora eu sei um pouquinho melhor como que você organiza seu dia, mas queria te agradecer muito pelo seu trabalho, por tudo que você faz pela comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, mas também como professora, amiga, conselheira, tudo que você faz. Eu espero que você saiba da importância e do orgulho nacional também. Mas fico super, super agradecida. Obrigada. Obrigada a você, Gabi. Eu já te agradeci tantas vezes por tudo, porque Mas você... a gente te agradece. Não, mas você tem esse lado mesmo de uma generosidade tremenda, assim, de estar sempre puxando quem está à sua volta. Eu acho que isso não é óbvio, isso não é dado, assim, então a gente tem que estar sempre ressaltando isso, porque eu acho que isso também inspira outras pessoas a fazerem o mesmo, sabe? Você me inspira a fazer isso também. O tanto que você me puxa, me inspira a puxar outras pessoas também. Então eu acho que é só com esse movimento que a gente vai chegar a algum lugar, né? Só para concluir esse monte de pensamento maluco, a gente pensa muito nessas estruturas, né, opressivas, na sociedade como uma estrutura em que a gente vive, mas o fato de a gente viver nela significa que a gente também tem essas estruturas opressoras dentro da gente. Com a gente certeza. Tem que lutar para quebrar com elas todos os dias. E eu acho que esse movimento que você faz, de tentar estar sempre trazendo os outros, puxando os outros com você, talvez seja o caminho para a gente começar a endereçar e lutar contra essas opressões múltiplas com que a gente tem que lidar todo dia. Obrigada, viu, Gabi? Viva sexta-feira! Obrigada por você e viva sexta-feira! Adorei, fantástico. Ai, que linda! Pessoal, esse foi meu papo com a Mila Burns. E aí, gostaram? Deixem os comentários lá no nosso Instagram, Uma Estrangeira Podcast, ou mandem um e-mail pra gente, umaestrangeirapodcast@gmail.com. Falem das partes preferidas, o que vocês querem escutar. Eu amei demais o meu papo com a Mila, porque a gente se conhece faz tempo e a gente conversa muito sobre tudo. Mas essa foi uma oportunidade de eu entender melhor como foi a trajetória dela e ter uma admiração ainda maior por todo o trabalho que ela faz, especialmente ser jornalista no momento que a gente vive no mundo não é tarefa fácil. Então, tiro aqui meu chapéu para a supermusa, mãe, amiga maior, Mila Burns. Obrigada, gente. Até semana que vem. Beijo! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.